pessoal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Nathan aqui da Decology e hoje quero dizer uma coisa. Se você, ao longo dos anos, não está melhorando, isso significa que você não está buscando praticar melhoria contínua. Isso significa que você parou em algum momento. Eu tenho uma coisa para te dizer. Dependendo de onde você parou, isso significa que você estagnou na sua carreira. E isso é péssimo demais para o seu papel como QA. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Será se nós, como testadores ágeis, como engenheiros de qualidade, como a pessoa que está à frente ali de qualidade, você tem buscado praticar a melhoria contínua ou você está numa zona já confortável demais? Ou você, quando olha para suas atividades, é mais do mesmo? Quando você olha para suas habilidades, é mais do mesmo? Porque eu não quero isso para você. Porque eu tenho certeza que se você se dedicar, eu tenho certeza que se você se debruçar sobre algum tema, pedir ajuda, receber ajuda, você vai entender várias outras coisas que vão impulsionar ainda mais a sua carreira como QA. E tudo isso vai refletir na forma como você encara a qualidade de teste de software. E eu tenho certeza de que você, à medida do tempo, vai se tornar uma referência para o time em relação à qualidade de teste de software. Porque a pior coisa, gente, a pior coisa que pode acontecer para a gente dentro de qualidade é passar anos e mais anos e a gente sempre fazer a mesma coisa e a gente se contentar com isso. Quantos QAs eu já conheci que passaram 10, 12, 15 anos fazendo, gente, a mesma coisa, não é mentira. Fazendo exatamente a mesma coisa todos os dias. Estagnaram completamente. Aí a pergunta que fica é o quanto essa pessoa de fato entende o que é qualidade e teste de software. O quanto ela entende a beleza do seu papel como QA. O quanto ela entende a importância de fato de qualidade dentro de um processo de desenvolvimento de software. Entende? Então pense, será se eu constantemente estou aprendendo, estou buscando melhorias ou estou estagnado? Se você está confortável demais, está estagnado, eu tenho um convite para você. Saia dessa zona. Busque melhorar as suas habilidades. Em todos os âmbitos, seja em áreas de negócio, seja em algo mais técnico, aí em algo mais técnico você quebrar. Será se eu estou precisando melhorar na automação? Será se eu estou precisando melhorar nas minhas técnicas? Será se eu estou precisando melhorar nos meus fundamentos? Será se eu estou precisando melhorar na minha visão como qualidade como um todo? E já deixo uma dica para vocês aqui. Se você precisa melhorar a sua visão como qualidade, é por isso que a gente aqui da Decology, a gente criou a Allspark, que é um laboratório de engenharia onde a gente quer trazer de fato a realidade do nosso dia a dia como que há, para trazer processos, estratégias que a gente pode aplicar, a gente utilizando um sistema nosso que a gente fez para que a gente possa explorar algumas coisas importantes do nosso papel como QA. Então a ideia é que não é para ser um curso, a ideia não é para ser algo mastigado, é para você sofrer também. Porque é só um sofrimento que a gente consegue sair da nossa zona de conforto e aplicar de fato o que a gente quer aplicar. Então a Allspark é um lugar que você tem certeza que você vai aprender muito sobre uma visão muito mais holística de qualidade. É uma coisa para ser bem prazerosa mesmo. Se quer conhecer mais, clica aqui no link que tem aqui na descrição sobre a Allspark Engineering Lab, tá? Nosso laboratório de engenharia chamado Allspark. Ela é bem legal, é bem interessante. Tá bom? Qualquer coisa, manda uma mensagem que a gente conversa. Mas então, se você entende que está nessa situação, é interessante a gente começar a olhar como que a gente pode então buscar essa melhoria contínua. Eu vou mostrar aqui uns exemplos que a Janete e a Lisa trazem para a gente que são bem importantes, beleza? Olha aqui, ó. Vejam comigo que coisa interessante. Olha o que elas vão dizer. Os testadores participam das retrospectivas da equipe, avaliando o que está funcionando bem e o que precisa ser adicionado ou ajustado. Os testadores levantam problemas de teste para que toda a equipe os ressalva. Então perceba que a nossa prática de melhoria contínua, ela não começa somente olhando para a nossa carreira, mas de fato para o nosso projeto, na nossa atuação como que é. Então não tem como nós, como QAs dentro de um time, a gente ficar calado. Lembra dos outros princípios? Comunicação, feedback, etc. Não tem como a gente ficar calado e apenas ver as coisas acontecerem. Mas se a gente é
a pessoa de qualidade à frente dos projetos, isso significa que a gente quer impulsionar o time a olhar para a qualidade. Eu sempre falo de uma tríade aqui, né? Que é a ideia de que a gente possa coletar informações, analisar essas informações e dar feedback para o time. É exatamente isso. Então, dentro de retrospectivas, o que nós, como QA, deveríamos fazer dentro de retrospectivas? É entender, gente, esse processo aqui está funcionando. Essa estratégia aqui está bacana. O que nós temos fazendo de teste está interessante, nós temos esses resultados. Mas não só isso. Mas a gente pensar, gente, talvez esse processo esteja engessando demais, isso tenha atrapalhado muito a qualidade, tenha atrapalhado muito o desenvolvimento. Talvez tenha muita coisa aqui que não está dando visibilidade e que está impactando um trabalho um do outro. Talvez a forma como nós estamos recebendo aqui as user stories está causando retrabalho dentro do projeto e causando esse retrabalho impacta a minha atividade como QA, impacta a atividade do dev, estamos desperdiçando nosso tempo, estamos desperdiçando nossas habilidades. Percebe? Feedback. Gente, a gente está com um problema sério de performance, a gente desenvolveu essa nova user story aqui, a gente fez uns testes de performance, a gente percebeu que a implementação que a gente fez não está resolvendo o problema, não está escalando, então a gente precisa ajustar. A gente está sempre coletando, analisando e dando feedback. Sempre, gente. Sempre. Então isso significa que nós, como QAs, constantemente estamos olhando para todo o nosso projeto de forma holística e verificando o que está legal, o que não está legal e como essas coisas estão impactando a qualidade. Então é a ideia de que a gente pode levantar problemas de teste para que toda a equipe os resolva. E a ideia aqui é a gente levantar esses problemas, dar visibilidade desses problemas, para que a gente possa melhorar e não só a gente resolver, mas o time como tudo resolver. E a gente dentro do time está inserido, então é bem capaz que a gente seja um dos agentes que vai resolver esse problema. Então a ideia é que a gente possa levar para o time, gente, temos essa situação aqui de qualidade que não está legal. Como a gente vai resolver? Será que é no banco? Será que é na arquitetura? Será que é no tipo de teste, no nível de teste, numa técnica diferente, num processo diferente, numa estratégia diferente? Não sei. Mas a gente levantou o problema e nós, como time, nós vamos perseguir esse problema. Pegou a ideia? Ou seja, sempre buscando melhoria contínua. Nunca deixando assim, ó. Já participei de vários times e é incrível que alguns times parece que toda retrospectiva o time é perfeito. É sempre só coisa boa, nunca tem problema. E no final das contas sempre tem, gente. Sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar. Sempre tem. Então busquem perceber essas melhorias que vocês podem fazer dentro do processo de vocês. Ó. Aí, para aqueles problemas que são maiores, as equipes se concentram em uma ou duas questões por vez para garantir que resolva o problema real e não apenas o sintoma. Gente, aqui é muito interessante. Se nós queremos resolver problemas de fato, nós temos que ir no coração do problema, a fim que a gente possa tratar de fato aquele problema da melhor maneira. Não apenas o comportamento dele, não apenas o sintoma. Isso é muito interessante. Isso me lembra muito a forma como nós lidamos com pessoas, basicamente. É a forma como a gente lida com software, né? Muitas vezes a gente quer tratar o comportamento ao invés do que está no coração da pessoa. Quando a gente pensa, por exemplo, em educação de filhos, vamos pensar aqui, ó, outra coisa que é interessante, fiz esse pensamento agora aqui. Quando a gente vai tratar sobre educação de filhos, muitas vezes pais erram, por quê? Porque eles estão procurando tratar o comportamento do seu filho ao invés de entender o coração do seu filho. Por que o seu filho foi rebelde naquele momento? Por que o seu filho foi egoísta naquele momento? Por que o seu filho não quis dividir o brinquedo, por exemplo, com um irmão ou com um colega naquele momento? Muitas vezes a gente quer tratar o comportamento. A gente quer, de alguma forma, forçar que os nossos filhos dividam naquele momento o brinquedo e fica por aí. Você tem que dividir o brinquedo, etc, 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 etc. Aí você pega o brinquedo do seu filho, divide com um coleguinha, você tem que dividir, etc. Aí você fala um monte de coisa para ele que você de fato tem que dividir e de fato você tem que fazer isso. Mas se a gente para por aí, o que a gente mudou? O que a gente muda? Ou, por exemplo, nossos filhos estão sendo muito rebeldes, aí a gente aplica um castigo para nossos filhos. Tem que existir? Tem que existir. Etc. Para nossos filhos aprenderem que existem consequências na vida. Mas será que a gente para por aí? Porque eu tratei apenas um comportamento. No futuro, ele pode entender, se o meu pai ele vai me dar esse castigo e eu entendi o que eu tenho que, a forma como eu tenho que tratar ele, falar com ele, a minha mãe,
como tratar, então eu vou agir desse jeito, aí meio que eu evito isso. Aí quando você olha externamente, o que acontece? Ele não faz mais isso. Mas por que ele não faz mais isso? Porque ele entendeu de fato a importância, por exemplo, de não ser egoísta e etc. Não. Ele apenas entendeu como ele pode manipular, por exemplo, externamente o comportamento. O que você, no final das contas, ajudou? Ajudou a tratar apenas o comportamento externo, mas não tratou o coração dele. Agora, se você vai no coração dele, conversa com seu filho, entende a forma, porque ele está agindo dessa forma, talvez é um pensamento errado que ele tem, uma visão de mundo errada que ele construiu, que ele buscou, entende? Aí você vai formulando. Aí, uma vez que você trata lá na raiz, no coração, o comportamento dele vai mudar. Mas não porque ele vai querer fugir de um castigo, não porque ele vai querer te convencer externamente, etc. Diz que é um bom filho, papapá. Não, porque ele entendeu de fato qual era o problema, a raiz do problema. Percebe a ideia? E quando a gente trata então para esses problemas maiores, se a gente passa muito na correria, né, do dia a dia, né, a gente quer resolver os problemas, a gente vai só fazer um fixe, por exemplo. Vamos lá e fazemos um fixe de um problema. Mas volta e meia tá aparecendo de novo. Volta e meia tá aparecendo de novo. Volta e meia tá aparecendo de novo. Mas por quê? Porque a gente não foi na raiz do problema. A gente não parou. Deixa eu olhar esse problema. Eu não quero tratar apenas o comportamento dele. Mas por que isso está acontecendo? A gente vai olhando nas linhas do código, nas linhas da arquitetura, até achar no coração de onde de fato está o problema. Aí, lá no coração, a gente trata. Uma vez que a gente trata lá no coração, o problema de fato ele é resolvido da melhor maneira. Então é por isso que a gente deve focar e concentrar nessas questões que são maiores, não em várias ao mesmo tempo, porque senão vai ser muito corrido, mas de fato uma ou duas, divide entre o time, aí vai para o contexto do time, para que a gente possa dividir de fato o problema e resolvê-lo da melhor maneira. Tá. Importante sobre a melhoria contínua aqui, ó. Aprender novas habilidades e crescer profissionalmente são importantes para os testadores ágeis, como eu comentei no início. É importante que você aprenda, que você melhore, que você tenha novas habilidades e melhore as suas habilidades também. Eles aproveitam os muitos recursos gratuitos disponíveis para aprimorar suas habilidades especializadas. Gente, a gente tem muita coisa disponível na internet de graça. Muita coisa mesmo. Será que a gente está aproveitando da melhor maneira esses recursos? A gente tem muita gente aí que gosta de ajudar a comunidade, que compartilha informações. Será que a gente está aprendendo com eles e buscando, ou a gente está ignorando, a gente só está vivendo na correria? Entende? Então, testadores ágeis, a gente como QA sempre está buscando aprender mais, aprimorar nossas habilidades. Como testes exploratórios, né? Participo de reuniões e conferências, assinam lista de discussões, leem artigos, blogs, livros para obter novas ideias. Então, gente, a ideia é que constantemente a gente está olhando para a nossa carreira, olhando para o nosso papel, entendendo que habilidades eu preciso desenvolver, que habilidades eu preciso aprender. O que eu estou lendo, o que eu não estou lendo, que ideias, que blogs, que artigos. É a ideia, né, que a gente está buscando. E se você quer, de novo, né, melhorar, quer entender mais suas habilidades, quer elaborar mais as suas habilidades, manda uma mensagem pra gente lá da The College. Talvez a gente consiga te ajudar nessa jornada. É importante que você aprenda essas habilidades, né? Então, e por último aqui, ó, eles buscam maneiras de automatizar. Então, uma vez que todos nós aprendemos habilidades, aprendemos novas coisas, aprimoramos, sempre estamos em busca dessas melhorias, olha que interessante aqui nesse exemplo. Eles buscam maneiras de automatizar, ou seja, os testadores ágeis, obter ajuda de seus colegas para automatizar tarefas rotineiras ou repetitivas, para que tenham mais tempo para contribuir com sua valiosa experiência. Cara, isso aqui é valioso, tá, gente? Uma vez que a gente tem sempre estar em busca de praticar a melhoria contínua, pode ser que muitas das atividades que nós fazemos no dia a dia nos sufoquem. Manja? Muitas atividades que nós estamos desempenhando, elas estejam nos impossibilitando de fazer outras coisas. Aí, uma vez que a gente está sempre praticando melhoria contínua, a gente olha a situação. Peraí, existe uma coisa errada aqui. Estou gastando muito tempo na minha regressão. 5 dias na minha regressão. Eu não consigo aplicar outras estratégias de teste. Eu não consigo aplicar outros tipos de testes. Aí eu preciso automatizar essa regressão. Eu preciso dar um jeito na forma como nós validamos isso. Aí a gente vai lá, automatiza de um jeito. Aí a gente vai lá, chama outras pessoas para que possam nos ajudar. Outros QAs, outros devs. Nós fazemos com que o time trabalhe junto para que a gente possa resolver esse problema. Para que aquilo que a gente estava sufocado,
melhoramos, agora não mais nos focamos, agora podemos ter tempo para que podemos gastar ou contribuir com a nossa experiência. Pense só, muitas das vezes, nós não fazemos uma boa análise de uma user story porque a gente sempre está na correria. A gente sempre está preso em alguma coisa. Aí a pergunta é, o que tem te deixado preso que te impossibilita de contribuir com outras experiências que são valiosas, em outros tipos de testes, em outras estratégias? Quando a gente está com muita coisa, gente, a gente não consegue pensar. Aí o ponto é, como que a gente está lidando para melhorar essa situação? Aonde está o coração, a raiz desse problema? Se a gente está buscando ou a gente já se acostumou com isso? A gente nem parava para pensar. Entende a ideia? Então, gente, esse princípio de test design ele é muito importante. A ideia de constantemente nós, como QAs, estamos melhorando como QAs, as nossas habilidades, para que a gente possa cada vez mais contribuir com qualidade. Eu espero que cada vez mais você entenda essa importância de melhoria contínua, porque eu tenho certeza que isso vai contribuir não só para a sua carreira, mas vai contribuir para o seu time. E eu deixo aqui apenas um pedido. Contribua comigo. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Então, busque a sua melhoria contínua. Sempre. E busque sempre a melhoria contínua dos projetos onde você está inserido e está ajudando a garantir a qualidade. E eu vejo você no próximo vídeo.